Então, gente, oficialmente agora boa noite a todos e todas. Muita alegria sempre receber vocês aqui. A Leila chegou agora também, representando o Trabalho 60+. E hoje, para mim, é um dia bastante especial, né? Porque a gente começou a fazer esses encontros no início da pandemia e começou a mostrar um pouquinho, né, da imagem que a gente vê nos mapas do que está acontecendo no céu e causando todas essas situações inéditas aqui no nosso planeta, né? E falou, Lia. Boa noite. Então, boa noite. Aí a Ana Orsi vai cuidando dos microfones aí. E então a gente começou mostrando alguns eventos celestes, né, que foram considerados indicadores do processo, né? Falamos bastante, vários encontros sobre esse processo, quase todos, né, sobre esse processo. E agora a gente está podendo ver que está começando a se desfazer esse processo. Então, como eu sempre falo, a coisa começa a se desfazer no céu, não quer dizer que já vai desfazer aqui. O avião passando. Para fechar o microfone do avião não dá, né? Então, temos que deixar ele passar. E está passando aí, Ana Veiga? Então, o fato de começar a desfazer não quer dizer que imediatamente vai desfazer, até porque isso que aconteceu, que está acontecendo, vem sendo preparado há muito tempo. Mas nós encontramos o tipo auge mesmo nesse ano de 2020, coisa que a gente já esperava há alguns anos que a gente vem falando disso, né? Os astrólogos em geral. Eu vou ter que pedir um minuto, porque eu vou fechar a janela. Agora, no calor, a gente deixa a janela um pouquinho aberta, mas aí o barulho da rua é forte. Mas a gente já pode ver e celebrar o fato que, no fim de 2020, nós já temos indicadores positivos. Porém, o que são esses indicadores positivos, né? Não é simples, que legal, acabou, soltar rojão, tal, não sei o quê. Não, porque acabou esse pico que nos trouxe nesse ponto. Mas o processo de mudança continua. O processo de mudança que está simbolizado ali pelos astros daquela forma, ele continua. E ele vai continuar até que essa mudança se faça. E aí outros vão entrar, né? Outros processos vão entrar, indicando essa necessidade de mudança, né? E enquanto essa mudança não se fizer. Isso nós estamos, como a gente está sempre falando, nós estamos numa mudança de era, numa mudança de época, uma mudança de paradigma social. Então, isso que a gente vai ver hoje, principalmente, é a mudança de paradigma social. Então, a gente sabe que tem coisa mudando, mas a gente resiste muito, a gente quer viver da mesma forma que a gente vivia, porque a gente conhece, a gente tem medo
de entrar numa forma que a gente não conhece. Mas é para melhor, gente. É para melhor para todo mundo. Para todo mundo. O processo é maravilhoso. O processo que nós estamos passando é maravilhoso. É ver uma coisa que tem tantos defeitos gritantes na nossa frente começar a se armar de uma nova maneira. Mas, para isso, nós temos que estar engajados, nós temos que estar atuantes nesse novo sistema. Mas nós somos meio cabeça dura e a gente leva tempo para isso. Mas não custa a gente estar sempre tocando nesse assunto, porque cada um de nós sabe onde tem que mexer. E não tem que mexer em nenhum lugar que sai no jornal, que o vizinho fala, que o outro fala, que não tem. Tem que mexer naquilo que o seu coração fala que é a sua parte. É um engano a gente querer entrar no processo de massificação, de todo mundo querer a mesma coisa. Tá certo todo mundo querer o bem da humanidade. Todos nós queremos. Mas o bem da humanidade vem de nós criarmos em nós o bem da humanidade. Então, não adianta a gente apontar o mal da humanidade e não estar trabalhando a nossa parte, criando o bem da humanidade em nós. Então, isso também é muito repetido, não só por mim, mas em qualquer linha espiritual que a gente frequente. Mas, nesse momento que começa a tem os últimos grandes sinais aí, depois a gente vai estar terminando 2020 e vamos entrar em um processo talvez um pouco mais suave em 2021. Em 2021 a gente vai falar no último encontro do ano, daqui 15 dias. Então, eu falo o seguinte, existe sempre uma trajetória. Hoje nós vamos falar de 3 eventos. Um que aconteceu hoje, às 6h30 da manhã. Outro que vai acontecer no dia 14 de dezembro. E outro que vai acontecer no dia do solstício, dia 21 de dezembro. Vésperas do Natal é um grande presente. Dentro dessa visão, né, os astros não têm mão. Então, quem faz somos nós. Os astros abrem caminho, inspiram para quem se permite se inspirar nele, nos astros. Os astros estão lá em cima, é para todos. É para todos. Então, esse tipo de conhecimento se derrama sobre todos nós. Mas cada um de nós recebe isso de uma determinada forma, né? Então, vamos lá começar a mostrar os mapas. Então, está aqui. Temos aqui Lua Nova. Não, esse já está no 14 de dezembro, desculpa. Como é que eu puxo isso aqui? Aqui. Aqui. Esses negocinhos do zoom aqui. Meu Deus.
Vamos ter que stop aqui. Que eu vou fazer isso dessa forma aqui. Pronto, assim fica melhor. Aqui. Bom, então, finalmente, consegui colocar na tela isso. Dia de eclipse sempre acontecem coisas. Então, isso aconteceu hoje às 6h30 da manhã, para Brasília, que quer dizer para o Brasil. Né? O que é? É uma lua cheia, ou seja, o Sol está de um lado, a Lua está do outro. Como, nesse caso, estão Sol, Lua e Terra, que está aqui no centro, alinhados no céu, acontece o eclipse, porque a luz do Sol bate na Terra e esconde a Lua. A Terra que se interpõe entre o Sol e a Lua. Toda lua cheia acontece isso, mas a Terra em alturas diferentes, entende? Então, a luz do Sol passa. Quando é eclipse, é porque acontece, a gente chama de declinação, da mesma declinação. Então, a luz do Sol não chega na Lua, bate na Terra. Então, apesar da Lua estar cheia, nesse momento, nos locais em que é visível o eclipse, você vê a Lua ser escondida. Não é um eclipse total, é penumbral, é parcial. Então, esse eclipse, o outro e o terceiro mapa que a gente vai ver, estão fazendo uma trajetória. A gente vai olhar um pouco para essa trajetória e para alguns pontos de cada um. Não vai dar para ficar muito em cada mapa, né? Por motivos óbvios. Então, o que nós temos aqui? Sempre, dentro de um mapa astral, a coisa começa no ascendente. O propósito disso daqui, essa coisa que a gente chama da sabedoria dos astros ou da astrosofia, o propósito desse evento agora, a gente pode interpretar dessa forma. Né? Com o ascendente Sagitário, ele cresce até alcançar o meio do céu em Virgem. E depois se espalha. Essa que é o mapa de todo mundo. Né? Nasce aqui, cresce até o meio do céu, o ponto de realização da vida humana, depois se espalha no legado da pessoa. Né? Então, aqui nós temos esse espírito de Sagitário, que é um espírito de renovação, é um espírito de abertura, é um espírito de ampliação da vida, dos conceitos, de tudo onde toca esse espírito de Sagitário, ele dá mais intensidade no sentido de ampliar e de alcançar mais longe. Ele é simbolizado por uma flecha, né? Então, ele alcança mais do que o braço humano, vai lá onde a flecha, né, esse símbolo de Sagitário, que é regido por Júpiter, que é Zeus, que está lá em cima da montanha, no Monte Olimpo. Né? Então, tudo isso é esse espírito eloquente de Sagitário, que está vibrando no nosso planeta agora, porque é o signo solar do momento. Então, é época de Sagitariano fazer aniversário, e o próximo mapa vai ser aquilo que a gente chama alunação de Sagitário. A gente vai chegar lá. Então,
A gente começa em Sagitário, que é uma expansão, e chegamos em Virgem, que é, em princípio, uma reorganização, principalmente quando se trata da coletividade, né? É uma purificação. Então, como se a gente está pensando numa trajetória final que está começando hoje, uma trajetória final que está começando hoje, a gente pensa também preparação, purificação. É como a gente se prepara, não tem dia da noiva, né? Não tem dia da noiva, vai lá, passa o dia no cabeleireiro, lá, não sei o quê, veste, faz unha, pé, mão, nariz, tudo, né? E é assim também, a gente tem que preparar. A gente tem que preparar. As coisas elas vêm lentamente e vêm preparando. Às vezes a gente nem percebe que as coisas estão acontecendo e de repente estoura na nossa cara. Então faz parte desse novo passo da humanidade ter mais consciência do que está acontecendo de uma maneira geral, sabe? E isso é muito prejudicado pela mídia, porque a mídia não tem compromisso com a verdade. Nenhum, né? Eu afirmo isso aqui com a maior convicção. Não tem. Mas ela é o que ela é, eu não quero brigar com ela, eu só não assisto. Mas e nós precisamos desenvolver mesmo a nossa sensibilidade para perceber o movimento das coisas. Isso nós estamos muito no começo. Então, não vai ser de uma hora para outra que nós vamos fazer. Mas é bom a gente saber. Preparação, percepção, tudo isso é a coisa do novo tempo. Não é mais entender, provar, ter razão, nada disso, mas isso tudo é século XX. Século XXI, que realmente está começando agora, assim como o século XX começou nos anos 20, quando teve o lançamento do modernismo, né? Principalmente a Ivani sabe isso, decor de salteado, né? Então, o século XX começou nos anos 20 e o século XXI está começando nos anos 20. É como se fosse o carnaval. Até agora foi o carnaval. Agora a gente começa realmente o século XXI. E agora é a hora da gente deixar para trás o século XX. Então, tudo que é brigar para ter razão, querer provar, querer não sei o quê, isso já não serve mais, né? E isso fica claro porque toda essa coisa de provar, de ter razão, de ciência, de tudo, hoje está tudo atrelado ao sistema financeiro. Então, mídia. Então, a gente já não sabe mais, né? As fake news dominaram o planeta de todas as formas. Então, não adianta querer ter razão quando a nossa informação é só fake news, né? Nós temos que agora ter uma informação da nossa sensibilidade. Isso que significa esse salto que nós estamos dando, né? Por isso a arte é muito importante, mas a arte que nós fazemos, né? Não vamos falar na arte que é entretenimento, indústria do entretenimento. É bacana tudo, não vamos tirar o mérito, mas a verdadeira arte é a arte que nos desenvolve, acessível para todo mundo, para a população, para todo mundo, né? Então, isso que nós temos que colocar na rua, na praça. O carnaval nasceu como arte humana, do ser humano, com toda a picardia que o carnaval brasileiro tem. Mas, assim como o futebol. Mas tudo ficou dominado pelo poder financeiro. No último mapa, nós vamos falar sobre a mudança de poder, né? Então, nós estamos num processo de reorganização. Estamos preparando essa reorganização, né? Emocionalmente, porque quando a Lua é oculta pela Terra, como aconteceu hoje, é sempre um significado emocional que tem.
né? Então, é um momento em que nós somos levados a uma pressão emocional natural que vai fazer com que a gente perceba certas coisas e tenha um novo olhar sobre essas coisas. Isso, em princípio, sempre de acordo com a nossa sensibilidade, a nossa percepção. Tudo isso que vai se encaminhando. Aqui, nesse mapa, nós temos essa conjunção aqui de 3 planetas que são os responsáveis pela pandemia, como a gente fala, né? São 3 planetas, Plutão, Júpiter e Saturno, que estão aqui unidos em Capricórnio. No signo Capricórnio, que é o signo da estrutura social, né? Júpiter e Saturno são planetas referentes à estrutura social e Plutão é referente à transformação. Então, isso está aqui para o Brasil na casa dos valores, transformando os nossos valores. Uma das propostas fundamentais de transformação dos valores é transformar a valorização dos bens em valorização de benefícios, né? Então, em vez da sociedade valorizar a quantidade de bens que uma pessoa tem, ela vai valorizar a quantidade de benefícios que ela propõe, que ela provê, né? Então, quanto mais nós pudermos beneficiar o próximo, mais ricos nós seremos no novo tempo. Outra coisa é a estrutura do poder. Então, nós estamos já substituindo o poder sobre pelo poder com as mãos dadas. Então, nós já temos muitos casos de cogestão, até de empresas já bastante desenvolvidas, e essa ideia da cogestão é uma ideia que tenta se implantar em todos os movimentos de grupo, e os movimentos de grupo estão crescendo por causa disso. Estão chegando no caminho da cogestão, né? Não é da congestão, mas é da cogestão, né? Então, esse tipo, né? Então, em vez de competição, colaboração, esse tipo de coisa é que vai fazer com que nós nos transformemos num planeta habitável ao longo do tempo, porque nós vamos precisar, talvez, de todo esse século para chegar em alguma coisa mais palpável com relação a isso, porque nós levamos 2.000 anos detonando esse planeta, né? Em função de adquirir bens, né? E então isso detonou o planeta, continua detonando. Existem projetos aí de crescimento impossível, né? Que o planeta não tem estrutura para bancar, por exemplo, um automóvel para cada ser humano. Não queremos isso, nós queremos seres humanos felizes, seres humanos envolvidos uns com os outros, desenvolvendo o amor, criando uma sociedade afetiva, amorosa, né? Então, para isso que nós temos que ir fundo nas nossas questões, né? Então, existem vários detalhes aqui, mas como a gente está tratando de uma trajetória, vamos sair aqui dessa ideia de ampliar um processo, porém organizadamente, que é a ideia desse eclipse, que nos toca mais emocionalmente, né? Então, por esses dias, é natural que a gente tenha alguma vibração emocional notável, e isso sempre também vai indicar para a gente aonde que a coisa pode estar pegando, né? No nosso caso. Quanto mais que a gente entendendo a nossa circunstância,
a gente entende qual é o nosso processo. Porque a circunstância é o único jeito que o céu tem de falar com a gente. E fala mesmo. Então, às vezes, a gente acha que a circunstância está contra nós, contratempo, não é o que a gente quer. Mas quem disse que o que a gente quer é o que realmente a gente escolheu desenvolver e partilhar nessa vida, né? A gente quer a mesma coisa que o vizinho, que o outro, tal, porque a gente recebeu uma cultura massificante, desde pequeno, né? Massifica de um jeito ou massifica de outro, é tudo massificação. Então, está na hora de nós nos tornarmos seres sencientes, né? Sensíveis e cientes, conscientes. Então, aí não tem como mentir, né? A antroposofia já fala de 12 sentidos, não só os 5 que a gente conhece. E um deles é o sentido de perceber o que a pessoa está falando, se é verdade ou não é, né? Então, sentido da palavra, de entender, sentir o que a palavra está vibrando, porque nós podemos usar uma palavra para qualquer coisa, para mentira, para verdade, para qualquer coisa, e aí dá tudo isso. Mas nós vamos aprender a ver a verdade, a sentir a verdade e a mentira na fala de cada um de nós. Isso também acontecerá, né, nesse processo desse milênio. O outro mapa, do dia 14, já é um mapa que coincide com a lunação de Sagitário, que a gente sempre tem visto as lunações, a lua nova, né? Então, nós estamos nessa época de Sagitário, nessa época de ampliar as coisas, mas também tomar cuidado com os exageros, né? E tomar cuidado também com uma certa um certo descuidado, que o sagitariano é muito confiante, e Júpiter, o planeta que rege Sagitário, ele vem trazer confiança e bênção para nós. Mas nós temos que ter discernimento, né? Nós não podemos ser escravos do medo, nem podemos ser escravos da confiança absoluta, né? Nós temos que andar no caminho do meio, né? A confiança discernida, né? Discernida. Mas essa confiança é fundamental, porque se nós não tivermos essa confiança, nós não caminhamos. Vamos ficar sempre procurando alguma coisa que nos dê segurança. E, com isso, o nosso caminho fica atrapalhado. Nós precisamos ter conexão com o céu, né? com a nossa origem, com a energia cósmica que nos provê, que nos mantém vivos, que nos desenvolveu como seres humanos. Nós temos que ter confiança nesse processo, porque esse processo nos acompanha desde o início da humanidade. Desde o início da humanidade que nós estamos caminhando sempre para frente. Sempre para frente. Já passamos inúmeras fases, né? Assim como passamos inúmeros capítulos da Bíblia, que, de certa forma, refletem as inúmeras fases que nós já passamos, querendo ou não, né? É tipo um manual que pode sempre nos orientar, se bem compreendido, né? E enfim, tomar esse novo rumo inexorável, né? De desenvolver uma sensibilidade superior, uma percepção. As crianças já têm essa percepção bem desenvolvida. Nossos filhos pequenos ou netos, você vê, eles já têm. Animais também, né, Ana Márcia? Animais também, né? Já mostram, olha aí, já mostram percepções incríveis, às vezes só falta falar, né? E isso que nós temos que perceber.
O maior exemplo para nós é o contrário agora, não somos nós que temos que ser exemplo para as crianças. Nós temos que ser exemplo de integridade para elas, né? Mas elas são em exemplo de como você pode ampliar sua consciência, perceber as coisas mais claramente e compartilhar as coisas mais claramente. E não querer sempre que um querer amealhar mais do que o outro, porque fica sempre por medo de ficar sem. Quanto mais tem, mais medo de ficar sem tem, né? Porque não vai saber ficar sem. O brasileiro sempre tem pouco, né? Ele sabe viver com pouco, por isso que o Brasil está em primeiro lugar nessa mudança aí. Porque vai ser necessário que a gente viva com pouco. Não tem mais sentido o desperdício de nada, né? E assim a sociedade vai poder desfrutar de uma maneira melhor, porque não terá outra via. Não terá outra via. E essa via vai se abrir, está se abrindo. E as crianças são um grande apoio nesse sentido, né? E muitos seres iluminados que vêm trazendo conhecimento para nós, né? dessa grande passagem. Tudo que eu estou falando aqui não é invenção minha, embora a gente possa interpretar o céu dessa forma, mas isso é uma unanimidade praticamente em todas as linhas espirituais verdadeiras que se desenvolvem no planeta, né? Então, nós temos esse momento de Sagitário, que está lá já no meio do céu, como o Sagitário gosta de ficar lá em cima, mas é preciso cuidado, né? É preciso cuidado, porque essa ferradurinha aqui, que a gente tem falado às vezes nela, ela está em Sagitário, o lado sul dela. Então, tem uma correção a fazer. Para essas novas regras funcionarem, nós precisamos da ferradurinha ao contrário, assim, né? Com a curvinha para cima, e não com a curvinha para baixo, que é a sul. Essa aqui é a norte. Essa que é o caminho da espiritualidade humana, da alma humana. Nesse momento, é no sentido de Gêmeos, que a gente tem falado sempre, que é a fraternidade. Então, tudo que está aqui tão elevado, né, nessa alunação tão importante aqui, com direito a eclipse fortalecido, aqui é eclipse total do Sol, e tudo isso não vai adiantar nada enquanto nós não nos ligarmos na fraternidade. Então, isso muitos mestres já vêm falando, Steiner falava isso desde o século passado, né? Ou desde o século XVIII, na verdade, do século XIX, na verdade, porque Steiner morreu em 1925, ele nem viu o século XX, ele falou com a voz do século XIX e falou tudo o que ele falou que realmente nos orienta, né? Não é o único, mas como é um que eu estudo mais, eu cito. Então, da importância da fraternidade. Não há liberdade sem fraternidade, não há igualdade sem fraternidade. E, mais uma vez, eu digo, fraternidade não é esmola. Fraternidade não é assistencialismo. É importante que a gente ajude quem está numa situação de risco, de fragilidade. É importante que a gente ajude, mas isso não é suficiente. Não é através do assistencialismo que nós vamos mudar o mundo. É através da fraternidade mesmo. De unir irmão com irmão para que as coisas fluam para todos. Não tem mais aquela coisa de primo rico, primo pobre, que era um quadro que tinha na televisão quando eu era garoto. E aí ficavam os dois lá, né? O primo rico se gabando e o primo pobre querendo ver se arrumava cinquentinha para comprar uns mantimentos lá para casa, e o primo rico fingia que não via, né? Era um quadro humorístico.
da televisão e dos primórdios da televisão. Então, vamos ver onde está. Aqui, nós estamos aqui. No primeiro eclipse dessa trajetória, isso aqui estava na casa 2, na casa dos valores. Aqui, isso daqui está na casa 10, na casa da realização. É como, sabe? E a lunação também está aqui. É como se o serviço tivesse sido feito. O serviço foi feito. Já passei daqui. E foi. Mas sempre lembrando, tudo é muito lento e longo. Mas é bastante significativo o que nós já estamos conseguindo de transformação dentro de nós. É bastante significativo. Cura e transformação. Isso aqui vem tudo para o ascendente, indicando um novo tempo para cada um de nós, um novo ser, um ser renovado. Áries é o primeiro signo, é o nascimento de um novo ser curado, renovado, versátil, forte, né? Mas o que nós temos que fazer agora é tratar de nós, realmente, né? Então, esse é o propósito aí grande, né? O meio do céu em Capricórnio significa a nova estrutura. E a lunação ainda em Sagitário significa novas visões para o nosso novo futuro. Por isso, também temos que cuidar muito das nossas crenças, porque as crenças são muito arraigadas. Nós recebemos uma educação que forçou a todos nós a recebermos uma massificação educacional, a aprender as mesmas coisas forçadamente, com dificuldade de ter prazer em aprender, em praticar, né? Então, com isso, a gente se tornou realmente meio mecanizado e passível de ser manipulado com facilidade pelas autoridades, que nos convencem que eles são capazes de criar o melhor para nós, né? Só que eles nos convencem de uma coisa que eles nunca fizeram, né? Nunca, nunca, nunca. Nem um rei, nem um senhor feudal, nem Salomão, nem ninguém. Nenhum desses caras fizeram. Salomão era sábio, era bacana, mas mesmo assim, né? Então, não é nessa confiança. E nós já estamos percebendo isso. Estamos percebendo isso e estamos mudando atitudes. Isso é fundamental para isso. Mas aqui está se abrindo um novo futuro a partir desse eclipse do dia 14, que é um eclipse forte, porque vai atuar realmente com força nessas nossas estruturas, como se fosse o coice final nas estruturas antes de começar a abertura que nós vamos ver aqui no próximo. Então, vamos lá. Notem o que vocês notam. Eu sei que vocês não vão poder falar, porque não dá, mas olhem uma coisa. Esses três aqui estão aqui. Veja esses símbolos aqui, esses três símbolos, preste atenção. Esses três planetas, esses três símbolos. Veja o que acontece no dia 21 de janeiro. Os três planetas estão aqui, olha os três símbolos. Mudou ou não mudou? Então, veja que aqui é 0000. 2 dos 3 ingressam num novo campo, num novo ciclo, e se unem nesse novo signo, Júpiter e Saturno,
que são os responsáveis pela estrutura social nossa, se reúnem no primeiro grau de Aquário, quebrando essa conjunção em Capricórnio e abrindo para esse caminho de um novo tempo. E olha, Aquário está lá no meio do céu. Aqui, que mostra que é o signo de Aquário, está lá no meio do céu, onde nós temos que alcançar. Então, esse mapa aqui, ele é realmente muito poderoso. Porém, ele fala que nós estamos aqui, ó, o Sol somos nós. Nós estamos aqui na casa 8, ainda precisando de muita transformação. Como o Mercúrio está junto, a gente pode dizer, precisamos de estabelecer a fraternidade no planeta, que também é corroborada por esse símbolo aqui, por um lado, e precisamos honrar a palavra. Honrar a palavra. Ou seja, aquilo que a gente vinha falando sobre fake news, sobre mentira, sobre sarcasmo, sobre chacota, sobre fofoca, sobre ironia. Para que nós precisamos, como povo educado e amoroso, desse tipo de coisa? Dessas várias que eu citei, relativas à palavra. Para que nós precisamos? Para dizer que a gente é mais bonitão que o outro? Ou que a gente tem razão e o outro não tem? Para enganar o outro? Para ser esperto? Então, a gente tem uma peneira na frente. Será, povo, que nessa peneira vai passar de novo todo esse tipo de ignorância? Ou nós vamos honrar a nossa palavra? O que sair da boca da gente, Cristo falava, o que importa não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Falava isso para o Rabino, né? que estava preocupado com as restrições alimentares da Torá. São importantes essas restrições. Mas se não é possível, a vida é mais forte. Isso era o que Cristo propunha. E não o que sai da boca, principalmente dos rabinos, que se aproveitavam disso para se beneficiar, né? Só que era outro tipo de benefício. Então, nós desfizemos já aquele trio com mudanças importantíssimas de Capricórnio para Aquário. Mudança de uma lei rígida, porém necessária, senão não existiria, para uma lei de liberdade que só precisa ter a fraternidade junto para poder funcionar, e a igualdade. É só os três juntos, né? O Frank está até cansado de ouvir isso, porque toda vez eu falo. E foram eles que criaram isso lá na França, 200 e poucos anos atrás. Então, mas isso foi um grito de Urano, regente de Aquário, tudo isso. Isso aqui está indicando para Aquário. Então, nós agora entramos não mais, né, numa briga pela matéria. E isso aqui, por isso que chama-se a grande mutação. Os astrólogos chamam esse evento de a grande mutação. Não exatamente esse, todos que têm essa qualidade. Porque esses dois planetas que estão unidos no grau 0 graus 29 minutos de Aquário, que é a posição deles no céu com relação ao zodíaco, estão exatamente nesse momento, nesse grau, unidos, uma conjunção entre os dois. Eles estão abrindo esse portal aí do futuro. Mas tem, e por isso chama grande mutação, tem uma característica
muito importante nisso daí, que diferencia. É o seguinte: esse encontro se dá cada 20 anos. Júpiter e Saturno. Vamos entender que esses dois planetas são os reguladores do âmbito social da humanidade na Terra, né? O âmbito social é regulado por esses dois, né? Como falamos ontem lá no grupo da Três Fontes, Saturno é o que restringe com exigência para que haja consistência. E Júpiter é o que facilita, que abençoa, que traz confiança, né? Então, um é muito limitador e o outro também é muito bonachão. Então, os dois precisam se equilibrar para que a gente possa ter amplitude e consistência ao mesmo tempo. Eles estão aqui juntos tratando de negociar essas coisas nessa mesa que vai no mesmo dia que começa o verão para nós, né? Bom, mas o que diferencia é que eles, como eu falei, eles se encontram cada 20 anos em signos do mesmo elemento por 10 encontros, ou seja, 200 anos. Então, o que acontece? Até a última vez que eles se encontraram, 20 anos atrás, eles se encontravam sempre em signos de terra. Ou seja, a nossa sociedade sendo voltada para a estruturação relativa ao elemento terra, que significa a estrutura material do planeta. Então, como nunca, a briga por bens e por dinheiro, nesses últimos 200 anos, foi terrível. Porque essa coisa de... Eu trabalhei no mundo corporativo, né, mais de 30 anos atrás. Trabalhei 17 anos. Naquela época, as tais propinas que tem hoje eram coisa de 5, 10, 20 mil dólares. Agora são bilhões. 30 anos de diferença. Veja como cresceu o roubo, porque a botija estava lá, todo mundo meteu a mão. E isso eu não estou fazendo política partidária para nenhum, não. É todos. Então, é fim de festa. É fim de festa. Então, precisa mesmo que esse tipo de riqueza se desfaça. E agora eles vão ficar 200 anos desenvolvendo a sociedade através do ar, do signo de Aquário, que, coincidentemente, é o regente da nova era. Então, o que é sair da terra e dos bens materiais para o ar, que é o bem coletivo, que todos respiramos simultaneamente o mesmo ar? Você não consegue separar o meu ar do seu ar. Você está... Agora, né, nós estamos nessa situação, que já é uma preparação para purificar o ar, entende? Também, que a gente sabe que, pelo menos no começo da pandemia, purificou. Mas é mais uma coisa de dividir por todos. O ar, não dá para você levar no cartório o seu ar e dizer que ele é seu e mandar fazer uma certidão de propriedade do ar, que está dentro da sua casa. Está dentro da sua casa, então é minha propriedade. Então, veja, o ar é de todos. E nós vamos ficar 200 anos desenvolvendo os valores do ar, que são os valores vibracionais também, né? As percepções das vibrações cósmicas, as percepções das vibrações das pessoas. Então, você fala, como que eu vou perceber que a pessoa está mentindo? Pela vibração.
Aliás, podem não acreditar, mas, na grande maioria das vezes, sempre exceções vão existir, mas na grande maioria das vezes, o Covid vai pegar, o câncer vai pegar, o ladrão vai pegar naquele que está vibrando uma energia pesada, que se identifica com essas energias dessas coisas. Então, a necessidade da gente elevar o nosso campo de energia, tanto é que nós recebemos nesse último século, eu falei do Steiner do século passado, nós recebemos nesse último século a visita no planeta do mestre Bert Hellinger, que mostrou para nós a qualidade do campo, das percepções. Então, quem é que nunca fez uma constelação hoje e não percebeu como é incrível que dentro de um campo familiar você reconhece até trejeito de familiar seu manifestando ali. E não é coisa de Umbanda, não é. Tem espiritualidade no meio. Mas a Umbanda também é espiritualidade. Né? Pode ser mal utilizada se for para fazer mal para o outro. Assim como a constelação, também você pode ser um mago negro da constelação. Né? Também pode ser. Mas com isso tudo, veja como o ar está criando a coisa. Né? Então, toda essa poluição do ar, tudo isso em voga aí, e a necessidade de realmente a gente superar essa resistência do poder financeiro em aceitar os paradigmas ambientais, porque é o nosso planeta, é a nossa casa. Então, isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer, nós vamos substituir, porque o valor das nossas commodities é um valor de bolsa. Sobe e desce de acordo com o que os caras compram e vendem lá, ficticiamente, porque na bolsa você compra feijão, soja, carne, o que você quiser e nunca que você vai retirar. Você compra aqui, vende ali ou fica com o direito. Nunca, você está só jogando na bolsa. E com isso, o preço para quem precisa comprar 1 quilo de feijão, né, vai subir de acordo com a bolsa. Então, é o arroz, é o coisa, é não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo isso porque o nosso alimento, que dizem que é feito pelo agronegócio, que sem isso nós não seríamos capazes de nos alimentar, o agronegócio que nos alimenta, o agronegócio joga na bolsa isso. Né? Quem nos alimenta é o caraminguá que a gente tem para conseguir pegar um restinho de arroz no mercado. Então, já existe tranquilamente caminhos e técnicas para a gente, unidos, sempre em comunidade, unidos, para conseguir tirar da terra o nosso... Tirar não, né? Colher da terra, colher aquilo que a terra oferece para o sustento dos seus filhos. Que não é com aqueles tratores enormes, né? Que é com carinho e dedicação pela terra, pelo poder da terra, pela planta, assim como pela palavra, aquilo que a gente falou lá, né? Dos vícios da palavra e dos vícios também da gente, onde a gente compra, né? Então, acho que eu quero terminar falando sobre isso, onde a gente compra. Porque aquilo que a gente compra, a gente está financiando o produtor. Então, mas ali é mais caro, não sei o quê. Será que não vale a pena? Primeiro que esse negócio de mais caro é bem fake news também. Né? Aparentemente é mais caro, mas para quem se envolve deixa de ser. Mas você prefere financiar um produtor que produz e vende um produto sem veneno, mesmo que você pague um pouco mais caro, mesmo que pague,
ou você prefere continuar financiando esse mundo das commodities? A escolha é sua, é minha, é de cada um de nós. Quem que nós estamos financiando? Quando eu compro uma roupa, quem que eu estou financiando? A costureira da esquina, né, que é minha amiga, ou a loja do shopping? Quem que eu quero financiar? Porque cada coisa que eu compro, eu estou financiando o produtor. A escolha é de cada um. Eu aqui não estou dizendo que ninguém deve escolher isso ou aquilo. Eu só estou dizendo que todos nós devemos ter consciência de quem que nós estamos financiando. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vou tirar isso aqui. Podem abrir os microfones. Olha nós. Alguém falou aqui? Ninguém Alguma falou. coisa? Está desligado. Olha o Misha lá. Prazer em vê-lo, Misha. Eu quero te ver pessoalmente. Ele já viu minha família toda, mas a gente não se encontrou ainda. Beleza. Então, gente, algo a comentar, perguntar, contrapor, criticar, sugerir? Vê se tu vê a tia Regina. Ou seja, uma pergunta. Oba. Júpiter e Saturno, eles vão se juntar, pelo que eu vi, às 15h21, é isso? Isso. Para abrir o portal. Para abrir o portal. Do dia 21. Depois, não entendi, eles vão ficar juntos 200 anos, é isso? Não, eles vão ser separados. Não, eles têm velocidades diferentes. É. Né? Então, um está aqui, outro está aqui. Eles vêm. Os dois, coincidentemente, estão saindo com 2, 3 dias de diferença, estão saindo do signo de Capricórnio, entrando no signo de Aquário, e aí o que vem atrás, que é mais rápido, ele encosta e se une com o que está na frente. Os dois continuam andando, só que o que é mais rápido, ele passa e vai. Entendi. E esse vai mais devagar, porque os dois têm funções diferentes, né? Um é o senhor do tempo, o outro é o senhor da alegria, tá com da ansiedade também, que é logo tudo, né? Então, mas tudo isso tem a sua função, né? Eles bem equilibrados, a nossa sociedade se equilibra bem. Uhum. Né? Então, eles nesse momento desse horário que você falou, eles se unem, mas no momento seguinte eles já estão um minuto de grau para frente do outro. Né? Uhum. E aí começa um novo ciclo, que daqui 20 anos eles vão se unir novamente, provavelmente no signo de Gêmeos, porque agora vão ser 10 encontros em signos de ar. Por isso que chamam da grande mutação, né? Os astrólogos chamam quando acontece isso. Você sai de 200 anos do elemento terra e vai 200 anos no elemento ar. Então, agora nós estamos com essa oportunidade, né, de desenvolver. O começo é trabalhoso, mas a gente espera, né, que depois desses 200 anos a gente já esteja bem dentro desse novo espírito aí, vibracional, né, com diferentes formas de valores e diferentes formas também de percepção humana com relação à realidade, com relação a si próprio, com relação ao outro e com relação à sociedade. Então, isso, quem me conhece há mais tempo, e tem aqui várias pessoas,
sabe, que eu falo essas utopias aí faz muito tempo. Só que não é utopia, é lento, mas não é utopia, porque esse é o caminho. Não é para amanhã, mas hoje já é muito mais do que quando eu comecei a estudar essas coisas 30 anos atrás. Então, em 30 anos, a consciência, só a consciência astrológica do povo, em 30 anos que eu estudo, um pouco mais tempo que eu estudo, é, a consciência astrológica do povo é incrível o que cresceu. É inimaginável. Eu, 30 anos atrás, não podia imaginar que hoje em dia todo mundo sabe. E a gente vai lá no curso de sábado, lá, que tem bastante gente aqui que frequenta, e a gente vai falando algumas coisas, as pessoas logo vão entendendo, vão perguntando, vão. Né? Então, a astrologia ela está pronta para ser recebida como uma grande ferramenta para o ser humano. Né? A gente tem um curso lá super superficial, mas que faz o seu efeito e está trazendo bastante resultado, acredito eu, né? Porque estamos lá sempre, né, Lúcia? Legal. Ô, Frug, Sim. eu entendo muito pouco, mas depois desses 200 anos de ar, vai ter 200 anos de água, de fogo? Agora vai ter o fogo também? Eu Vai ter. confesso Será? eu confesso que eu não sei essa ordem, se vai ser água ou se vai ser fogo. Mas acho que vai ser Tá. fogo. Acho que água foi antes, mas eu agora não tenho certeza. Mas vai mudar. Daqui 200 anos vai mudar, né? Vai haver outra grande mutação, como essa grande mutação que a gente viu agora, né? Esse encontro aí que está sendo chamado de... Não é que está sendo chamado, sempre foi. Quando é um encontro de Júpiter e Saturno num signo de elemento novo, ele é considerado uma grande mutação. Uma grande mutação. Né? Então, a gente vê que esses 200 anos em signo de terra cristalizaram muito, né? Cristalizaram muito. Né? Tornaram o planeta absolutamente rígido, né? E dependente, sabe? Não tem estrutura nenhuma. Falando das commodities, né? Do agronegócio, não tenho nada contra os fazendeiros, tudo isso eles estão na deles, mas nós temos que olhar e ver no que a gente quer investir, né? Porque se é para fazer comida, é fazer comida para oferecer para o povo e não para jogar na bolsa, né? Então, essa é a diferença. E poderíamos dizer que esses 200 anos para trás começou em 1820, pode ser isso? Então, por É aí. isso? Eu não tenho dado Tá. aqui no momento de quando foi exatamente, né, essa coisa. Eu até já vi essas tabelas, mas eu não sou muito especialista em ter esse tipo de dado, né? Eu gosto mesmo de interpretar aquilo que eu tenho na mão. Mas não é tão importante mesmo, não é tão importante, é só uma 200 curiosidade. anos atrás, é interessante, os astrólogos adoram isso, né? Porque, na verdade, em 1820, como você está falando, o que aconteceu? A independência do Brasil. E o Brasil, veja bem, o Brasil é terra. O Brasil é terra pra caramba. Tanto é que nós estamos vendo o que eles fizeram da terra. Então, essa última mutação, em 1820, ou por aí, 19, 21, não sei, às vezes não é exato. Eles fizeram, você está falando que eles fizeram. Então,
a independência do Brasil, né, se deu nesse início. Então, o Brasil vem sendo estruturado, bem ou mal, pelo elemento terra, assim como todo o planeta. Como todo o planeta. Né? Muitas independências foram dessa época. Toda a América, né? A independência dos Estados Unidos é 1700 e pouco também, né? Então, tudo até o feudalismo, vamos dizer, que representava a França da monarquia, também era terra. E em 1789, né, próximo dessa mutação, também na França se deu essa revolução que procurou se repetir durante todos esses 200 anos. Acontece que ainda existia um espírito de propriedade, e a terra tem essa qualidade, porque eu posso medir a terra e levá-la no cartório, tirar um certificado. Agora, eu não sei se Deus gosta de ver isso, né? Porque Deus ofereceu a terra para os filhos, né? E não para que uns registrassem correndinho antes que os outros, né? Mas isso é assim. Agora, antes, talvez, né? 1500 a 1700, talvez tenha sido de água, as grandes navegações, né? Eu não tenho certeza disso agora. Né? Não, é só uma curiosidade, mas porque eu achei que eles vão oscilando, né? Terra, água, é isso, vão mudando. Eles vão oscilando, mas eu realmente agora não me lembro, né, dessa ordem, até já vi, porque não é a ordem natural, porque a ordem natural do zodíaco é fogo, não, tá certo, é fogo, terra, ar e água. Oi? Água e ar. Não, fogo, terra, ar e água, porque os signos, o primeiro signo é Áries, é fogo, o segundo é terra, touro, o terceiro é ar, gêmeos, e o quarto é água, câncer. Então, provavelmente seja essa ordem mesmo. E deve ser, né? Porque isso aí significa que são ângulos entre os signos, né? Que Saturno e Júpiter levam 20 anos para se encontrar. São ângulos. Então, é evidente que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, foi de fogo, na verdade, a anterior. Mas antes do fogo foi a água. Então, acho que teve entre as grandes navegações e os 1800, que foi a libertação da América, libertação da França, e depois, mais para frente, da África até onde foi e tal. E antes, então, aí tiveram as grandes navegações, depois o fogo talvez tenha sido a colonização da Terra. A época de fogo, porque era uma coisa de você atravessar o oceano, precisava de muita energia, né? Para desmatar, para abrir coisa e tal. Então, isso provavelmente era de fogo, os quatro. Não, realmente, com certeza, é só a gente pensar um pouquinho que é isso mesmo, a sequência tem que ser essa mesmo, né? A própria sequência dos signos, fogo, terra, ar e água. Obrigada. De nada. Célia, você falou alguma coisa, Célia Wolff? Não, eu estava pensando quando você anunciou os signos e os elementos, aí eu estava fazendo a conta na minha cabeça, só isso. Tá? Eu estou meio assim, eu desapareço porque eu estou no iPad, e aí, de repente, dá umas coisinhas, mas você não imagina como faz bem. Essas suas explicações entram. Assim, quanta coisa tem acontecido na vida da gente
e a gente não consegue entender. Quando você fala, começa a fazer sentido uma série de coisas que eu tenho observado. Tá? Então, é muito, muito bom. Eu também não sou grande estudiosa, como sagitariana, ótima sagitariana, eu pulo muito de galho em galho, então eu conheço um pouquinho das coisas, mas muito superficialmente. Mas me interessa muito isso. E hoje é interessante, eu sou síndica há 23 anos, e hoje é dia do síndico. Opa, E parabéns. aí, obrigada. Eu consigo ver hoje a diferença de estar síndica, como foi no começo da minha carreira de síndica, que eu já digo que é carreira, e hoje. Hoje, como eu consigo ouvir um pouco mais do que eu ouvia antes. Ainda não atingi o ideal, mas já tenho mais noção de que eu precisava, por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma boca só, né? Então, vamos lá. É isso. Mas isso Obrigada, você falou viu? da física, é muito interessante com relação a essa grande mutação, porque nós estamos acostumados com a física newtoniana, que é terra, né? Uhum. Então, é uma física totalmente voltada para fenômenos materiais. E a física quântica, que entra no campo vibracional. Então, veja que toda essa esse advento aí de Einstein, Tesla, todos esses caras que trouxeram a Planck, né, que trouxeram a física quântica, eles são pioneiros Uhum. nesse negócio de descobrir o mundo vibracional, né? Mas os espíritas, Allan Kardec, tudo isso, né? Eles já sabiam do mundo vibracional, porque a espiritualidade nada mais é do que se conectar com o mundo vibracional, né? Então, a própria física, mesmo antes da física quântica, ela tem, na física eletroeletrônica, ela tem muito de campo vibracional, né? Porque tem as ondas eletromagnéticas aí que criam a telefonia, né? Que criam todo... Já teve o telégrafo, então vai chegando, vai chegando cada vez mais. E hoje em dia se fala muito em você, de acordo com a sua vibração, você conquistar aquilo que você quer, entende? É uma coisa que não é assim tão bonitinho como se fala em certos filmes aí e tal, mas é como você vibra, é como você vibra, né? Então, como eu falei, as doenças que uma pessoa adquire têm a ver com a vibração, né? A própria Cabala, que é um conhecimento tão antigo, ela fala que você não acontece nada com você se não tiver um receptor. Então, isso mostra que tudo é kármico. Se acontece alguma coisa com você, é um acerto kármico que está acontecendo, porque existe a soberana lei da causa e efeito. Então, só acontece uma coisa com você se essa causa existiu. Só que a gente não sabe encontrar quando foi que essa causa existiu, né? Mas hoje em dia já tem coisas que são tão rápidas que às vezes você fala uma coisa aqui, tropeça ali e você se toca, fala, olha, aquilo que eu falei me fez tropeçar aqui, né? Aí você fala uma coisa mal educada ali, tropeça ali, então você mesmo percebe, porque isso comigo acontece a torta direito. Só não acontece tanto assim, porque eu também não falo tanta besteira, mas falo. Então, Sérgio, se você me permite, vou tentar o que veio aqui na minha cabeça, na minha cabecinha. Dia 21 vai ter, né,
essa nova energia, né? Essa nova frequência, essa coisa maravilhosa que eu estou sentindo que vai ser maravilhoso. Principalmente para nós que estamos aqui tomando consciência disso. Como você sempre fala, né? Estamos aqui tomando consciência disso, né? E como a Célia falou, é maravilhoso. E eu levo, né, para a família, eu falo para meus filhos, falo com a minha companheira, vou tocando as gotículas aí, por aí, né? Do pouquinho que a gente aprende. Mas vamos dizer assim, ver se eu consigo verbalizar bem. A gente teve uma mudança aí agora, ontem, né? Com esse segundo turno e mais não sei quantas câmeras, né? Que aconteceu no nosso país. Aqueles que torciam ganhou, aqueles que a gente não torcia tanto, enfim, cada um, né? Eu acho que é uma consciência também daquele município, eu acho também que isso que você falou, né? Como foi o susto em São Paulo, enfim, mas sem partido, sem isso. Você está falando da fraternidade, você está falando de todo esse movimento que traz, né? Um Júpiter e Saturno em Aquário, no meio do céu. Isso, para mim, é um espetáculo. Que bom que eu estou aqui para vivenciar isso. Mesmo que não haja essa consciência, nesses novos que vão entrar dia 1º de janeiro, essa força, mesmo que não tenha tanto essa frequência, né? Tá entendendo o que eu estou dizendo, né? Com cada serzinho lá que vai pegar a sua cadeira, sua câmera lá, que vai assumir dia 1º, mesmo que ele não tenha tanta consciência com isso, essas forças vão conseguir entrar nessas câmeras? Não sei se eu consegui. Não, elas vão entrar. Agora, vai depender da gente, né? Nós fazemos a resistência, na verdade. Por isso que eu falo hoje, se fala muito em resistência, temos que resistir. Não temos, nós temos que fluir. Não temos que ter apego numa situação que nós também sabemos que não é a ideal. Que não é a ideal. Então, nós temos que fluir. O caminho é pela fluência, para onde a gente vai é deixar que a energia seja cada vez menos controle e mais entrega. É essa aptidão da confiança, como a gente falou bastante ontem no nosso curso, né? Essa aptidão da confiança é o que nos leva, nos motiva, e vou te falar que dá tesão mesmo, sabe? Porque eu tenho que ficar fugindo de tudo o tempo todo, sabe? Tem que ficar votando útil, porque não tem quem votar inútil. Então, sabe? Então, não é isso. O grande líder, ele eclode, e não é mais tempo de grande líder, é tempo de grandes encontros, de grandes comunidades. E tudo isso vai acontecendo, porque a gente percebe como a gente mesmo vai percebendo coisas, como a Célia falou, a gente vai percebendo coisas e vai se tocando, né? E hoje em dia se fala muito, e essa pandemia traz essa oportunidade para a gente estar falando quase que diariamente nessas coisas, né? E aí tudo isso vai abrindo esses caminhos e nós vamos levar. Hoje nós somos soldados, servidores da transição planetária. É isso que todas as encarnações hoje são. Eu posso assumir ou não, né? Mas isso é, pelo menos, o que a minha consciência me fala. Então, por isso eu faço esse trabalho. Nós somos todos servidores da transição planetária. Nós não viemos aqui para nos servir de nada. Mas a gente ganha com o prêmio um planeta maravilhoso. Só que, para desfrutar esse planeta, tem muitas formas, né? Sérgio, eu entendo que cada um de nós tem o seu momento, certo? Porque eu vejo por mim o quanto eu estou aprendendo agora, o que eu estou em busca e tudo mais. Você acha que, por exemplo, não adianta a minha vivência ou eu tentar passar para o meu filho, olha, é isso agora, mas como exemplo, você acha que isso pode despertar? Quer dizer, a minha atitude pode despertar o outro, um despertar para essa realidade? Só pelo exemplo. Só pelo exemplo que você dá. Que não é mais tempo da gente enfiar nada na cabeça de ninguém, né? O Saramago que falava que
que é quase que você querer convencer alguém de alguma coisa é quase um estupro mental, já que essa palavra está na moda. E não acho que não era essa palavra que ele usava, mas ele falava alguma coisa desse tipo. Então, muito menos das crianças. Nas crianças, nós temos que abrir o campo para que elas tragam o que elas já sabem e para que elas busquem o interesse delas com liberdade, né? Então, isso é que nós precisamos oferecer para as crianças. Não precisamos formatar nada. Agora, você falar o que você sente, você falar como vê, sabe? Então, as crianças vão te ouvir. O problema é que, normalmente, os adultos, pais, professores, tudo isso, falam uma coisa para os filhos e fazem outra. Falam que não pode mentir e vê lá a mamãe falando: ah, não, ele não está, meu marido saiu, e está lá o pai ali. Então, como que um garoto de 5, 7 anos vê isso? Pensa que ele é cego? Pensa que ele é surdo? Ele vai sendo formado dessa forma. Tudo isso nós temos que ter uma consciência, né? Então, é liberdade, igualdade e fraternidade fundamental junto. Certo. Tá bom. Obrigada. Então, é isso. Eu vi também aqui sobre a medicina chinesa, né? Que a ordem dos elementos é a mesma, não é isso? Só que os chineses têm um elemento a mais, né? Tem a madeira também. Madeira e metal. No ar. Madeira e metal, né? Isso. Mas então, o mesmo ciclo de geração, né? Um alimenta o outro. No ciclo de geração, no sentido horário. Isso num pentagrama, né? É um pentagrama. Então, tudo isso tem a sua magia, tem a sua sabedoria, né? Mas então, eu achei bem bacana, porque tudo isso ele pode ser interpretado com uma visão mais oriental, mais ocidental, mais detalhada, mais generalizada, mas é a mesma verdade. Sim. E é isso que nós temos que... A mesma verdade, ela não tem intenção de matar, ou seja, não tem intenção de roubar, não tem intenção de nada, ela tem pureza. Então, é uma intenção pura. O que não existe no planeta hoje como uma regra dentro de tudo que dirige a humanidade. Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Eu também sou curioso. Eu estou nesse barco faz muitos anos. Essa coisa de transição planetária foi um dos motivos que eu acabei me tornando astrólogo, não foi o único, mas era o que me encanta na astrologia, é essa mudança de era, porque eu sempre senti que esse passado não faz sentido nenhum, né? Essa coisa. Então, o que sempre me interessou foi isso, e eu vejo que hoje nós temos, sim, né, muito progresso feito, sabe? O que acontece aqui nesses encontros, o que acontece lá no Trabalho 60+, que é um encontro de comunidade muito rico que aconteceu na minha vida também. Aqui tem algumas pessoas que participam lá, né? Algumas várias, né? Então, oportunidade da gente mostrar o que a gente da gente desenvolver o que a gente gosta, da gente fazer escolhas e da gente estar junto também para resolver os problemas que aparecem na medida que aparecem, né? Existem erros, existem acertos, mas é um exercício comunitário muito maravilhoso, né? Que sempre está sendo proposto que seja uma coisa de cocriação. Nem sempre mas sempre está sendo proposto que seja, e é isso que importa, que a gente caminhe nesse sentido, né? Então, a pandemia está ajudando muito nisso. O lado bom da pandemia, para a minha percepção, é muito maior do que o lado ruim, muito maior do que o lado ruim, principalmente para as pessoas que vibram positivo, sabe? Que vibrar positivo não é ser poliana. Vibrar positivo é aquilo, é ter confiança na sua encarnação,
saber que você não está aqui por acaso, que você tem missão, que o teu vizinho tem missão, que juntos nós somos mais, entende? Não é depositar nada na mão de ninguém, nem acreditar em qualquer coisa que te fala. Então, por seja de que boca vier. Então, é isso. O próprio Cristo, o próprio Steiner, então esses caras que são... Não quero comparar Cristo com Steiner, embora eu ache até que ele se comparava, não se comparava, ele se espelhava, né? Que ele tem tanto que é uma idolatria do Cristo muito grande. E com isso eu aprendi muito sobre o Cristo, eu que nasci judeu, continuo sendo, né? Mas Cristo é Yosef ben Yosef, Yeshua ben Yosef, né? Batizado e circuncisado como judeu também. Mas não existe mais diferença. Nós todos estamos no mesmo caminho, Cristo, Buda, todos esses caras, sabe? Bert Hellinger, Steiner, e muitos outros que estão aí, trazendo, né, Castanheda, Dom Miguel Ruiz, os caras que estão trazendo esse conhecimento, né, em vários níveis, e a gente vai aprendendo com eles e com a prática e com as crianças, né? Então, por isso que eu fico assim, extremamente contente de poder estar acontecendo cada 15 dias esse encontro, né? E como os outros que eu estou participando, extremamente contente porque até agora tinha muita consciência na minha cabeça, mas eu não via quase nada acontecer. E nesse ano da graça de 2020, eu estou vendo muita coisa acontecer, né? Dentro das pessoas, no relacionamento, né? Na capacidade da solitude, né? Como a gente falou hoje no encontro, né, Leila? A Ana também tá, as Anas também estavam lá, né? Então, é isso, gente, é isso. E no próximo encontro nós vamos falar, então, de 2021, né? Vamos falar um pouco do mapa do ano, do ingresso do ano astrológico, né? Que o ingresso do ano astrológico sempre é 20 de março, e é ano da Vênus, né? Também vamos falar sobre isso, dentro desse espírito tradicional, a Vênus que rege. Isso vamos falar no último encontro do ano, daqui 15 dias, e daqui uma semana vamos ter o encontro da cultura orgânica, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, que eu ainda não sei direito o que vai acontecer. Tinha uma ideia, mas não sei se vai ser isso. Ainda vamos conversar aí com a Ana e com umas pessoas aí que estão falando. Mas vai ser um encontro da cultura orgânica. Convoco todos vocês, porque a cultura orgânica ela é algo que é justamente prático. Pessoas que estão fazendo coisas, né? É isso que a gente procura trazer. Pessoas que estão fazendo coisas nesse sentido, né? Então, fiquem todos e todas sempre convidados, sempre, na verdade, sempre nesse mesmo link, nessa mesma hora de segunda-feira. Uma vez é encontro astrológico, outra vez é cultura orgânica. Sejam todos sempre convidados, tá? E quem quiser receber, é só pôr no chat o WhatsApp. Eu, com e-mail, não mexo mais, chega, né? Põe o WhatsApp que a gente manda também as chamadas, dizendo qual que vai ser o tema, tudo isso, né? Mas sejam bem-vindos sempre, e eu sou muito grato por essa oportunidade e por estar aqui com vocês. Obrigada, Sérgio. Foi muito bom. Eu que agradeço. Eu estou lendo aqui o que eu consigo, mas depois a gente sempre lê o chat inteirinho, tá? Então, agradeço bastante e estamos juntos aí. Vamos encerrar esse ano legal, daqui 15 dias aqui. Vai ser o último encontro do ano, né? Na segunda que vem a gente vai ter o encontro da cultura orgânica e depois
que é dia 7, aí dia 14 a gente faz o último encontro do ano, né? Vamos trazer uma... Clicou aí, Frank, para a gente abrir aqui virtualmente. Virtualmente. Boa semana a todos. Então, muito obrigado, gente. Vocês são maravilhosas. Faltam os maridos de vocês aqui, mas o Frank já está. Um beijo. Boa noite, obrigada. Obrigada, Sérgio, mais uma vez, tá? Boa noite. Um beijo para vocês todas. Obrigada. Boa noite.